Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Um programa que o acompanha de segunda a sexta-feira, onde nós durante uma horinha por volta das 10 da manhã estamos consigo para lhe trazer o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que os nossos clientes trazem, que os nossos convidados trazem até nós, para que você também possa ter uma manhã bem disposta e agradável. E é assim, a gente dá assim dá assim uma voltinha, assim diferente na palavra, né? Mas depois a gente dá a volta outra vez e fica tudo bem, não acha que sim? Eu também acho que sim. Nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa, projetos fantásticos que os nossos convidados trazem exatamente até nós e também projetos que você também tem para trazer para nós no Manhãs na TV. Gostaria de vir ao nosso programa, nós temos todo o gosto em recebê-lo com o seu projeto. Se ele é importante para si, ele também é importante para nós. Pode entrar em contato connosco através dos nossos contactos, por exemplo, manhãsnatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico e também através de mensagem privada no Facebook. Não perca a oportunidade de estar aqui connosco, de partilhar o seu projeto com o mundo. Com o mundo porquê? Porque nós estamos um pouquinho por todo o mundo, é verdade. Estamos através da Curiacos TV pela internet, estamos em qualquer parte onde você esteja, pode nos sintonizar na Curiacos TV e também estamos através do satélite Espaçado, estamos no Norte de África e em toda a Europa. Espero que você tenha uma manhã bastante agradável na nossa companhia, que nós temos hoje 2 convidados e 2 temas fantásticos. Vamos estar na primeira parte com a Lucília Ribeiro, ela que nos vai falar sobre artesanato, ela é artesã e traz um projeto que se chama Mamã Natureza. Gostou? E na segunda parte vamos estar à conversa com o Dr. Duarte Vital Brito, ele é vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Portanto, hoje nós temos 2 temas bastante interessantes, 2 convidados fantásticos. Isto tudo só para a sua manhã ser melhor ainda na nossa companhia. Nós voltamos já. E nós já estamos de volta e vamos então dar início à nossa conversa com a Lucília Ribeiro. Ela é artesã e hoje traz-nos o projeto Mamã Natureza. Bom dia, Lucília. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada, eu. A Lucília vem de Leiria, não é? É enfermeira e tem este projeto fantástico da Mamã Natureza. Como é que nasceu este projeto, Lucília? Primeiro, o nome é isso mesmo, porque fui mãe e a partir do momento que somos mães desenvolvemos outras capacidades que não sabemos que temos. Embora sempre em casa, a minha mãe sempre costurou, sempre teve coisas de artesanato lá por casa e fui desenvolvendo à medida que fui precisando. A Mamã Natureza foi surgindo com os produtos que eu precisei ao longo da maternidade e foi assim que nasceu. E que os projetos, portanto, os artigos, as coisas que nós precisamos ao longo da maternidade. Não é? Exatamente. Sentiu essa necessidade? Sentiu que não havia uma resposta tão eficaz como aquela que a Lucília queria? Quando falamos em higiene natural, sustentabilidade, não existia na altura. Agora, felizmente, existem muitos projetos nacionais fantásticos que acompanham e que fazem esse desenvolvimento de produto. Mas na altura, o meu primeiro filho fez agora 18 anos, portanto, quando eu quis usar fraldas reutilizáveis, não era um assunto muito bonito de se falar, nem era bonito sequer de mostrar às outras pessoas que era uma intenção, porque era tido como baixo rendimento ou uma situação... E na altura consegui usar num sistema misto. Quando nasceu a minha filha, aí nasceu o projeto Mamã Natureza, um dos primeiros produtos foi exatamente as fraldas reutilizáveis, porque sentia a necessidade de não levar tanto lixo ao caixote do lixo, e isso nota-se muito quando se tem um bebê em casa, quando se tenta fazer algum cuidado ao bebê. E depois disso vieram outros produtos, com os restinhos que sobravam das fraldas reutilizáveis, vieram os pensos higiênicos reutilizáveis, que agora para nós começa a ser um tema bastante mais comum, mas que não era na altura, portanto as coisas vão felizmente levando o caminho da sustentabilidade por necessidade, mas também por escolha, porque de facto quem experimenta um produto natural não descartável não tem volta atrás. É verdade, mas a Lucília também tem uma vida agitada, não é? Porque nós sabemos, não é, que os enfermeiros, os médicos, não é, têm sempre assim uns horários, não é um horário normal de trabalho, não é? Quer dizer, normal de trabalho. Turnos. Turnos, exatamente. Portanto, é por turnos. Às vezes o conciliar tudo com os filhos, como mãe, consegue ainda arranjar tempo para fazer este projeto fantástico? Sim, porque vai devagarinho, vai com a companhia deles, vai com o contributo deles e acaba por ser um prazer, porque vamos criando peças ou fazendo produtos com o contributo deles. Já aqui sempre um bocadinho dos filhos também. Eles gostam de partilhar,
gostam também de estar consigo envolvidos neste projeto? Sim, há medidas diferentes e em idades diferentes, Sim. mas sim, vão acompanhando e vão acarinhando. Este projeto já tem 12 anos. Já tem 12 não é? anos. E o que nós podemos ver aqui é que são peças diversificadas, Sim. de coisas diferentes, de materiais diferentes. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas, vamos? Bora lá. Então, o que é que nós temos aqui, por exemplo? Temos uma cesta muito bonita. Essa cesta já tem alguns anos, é feita com agulhas de pinho que nós colhemos em família e que depois vamos enrolando, que também serve para fazer as saboneteiras quando, lá para casa, e é feito com muito carinho e é uma técnica muito terapêutica para fazer. Agulhas de pinho, que parece ser um material tão comum, ainda cheira, já tem uma série de anos, aquele é mais recente, aquele cesto, mas é feito com agulhas de pinho. Não faço em grande escala, faço tudo em pequena escala e faz parte do artesanato, não é? E o artesanato também é uma coisa que tem estado a evoluir e a crescer também. Também. E quando falou daquilo que é a tradição portuguesa, acho que o artesanato e o novo artesanato têm essa responsabilidade de pegar nas memórias que temos antigas, quando falo das fraldas reutilizáveis, da cestaria, da tecelagem, da costura, e trazê-la para novas realidades. Por exemplo, os pensos reutilizáveis é exatamente isso, não são os trapinhos que a avó fazia são pensos higiênicos com o design de um penso higiênico, com a facilidade de utilização muito parecido ao descartável, não é? Portanto, e acho que realmente os materiais vão crescendo, o artesanato vai crescendo, exatamente. Em termos das cores também, temos aqui um leque variado de cores, não é? Por exemplo, a cesta que nós estávamos a falar há pouco tem estes tons, pode ser feito em qualquer tom que a pessoa possa querer? Pode ser feito porque a linha, esse é ráfia, o outro é linha de algodão e pode ser feito das maneiras como quiserem e é uma técnica muito fácil. E isto é fantástico. Isto é o quê? Isso pode ser muita coisa. Para já é discos desmaquilhantes, mas podem ser... São discos desmaquilhantes. São de bambu, do outro lado o amarelo é o bambu e a flanela de algodão do outro sentido. Mas são toalhitas de limpar o rabinho ao bebê, toalhitas não descartáveis, que podem ser utilizadas, lavadas e voltam à sua função infinitamente. Portanto, como eu tive 3 filhos, as coisas reciclaram-se várias vezes. Dá muito jeito. Embora nós gostamos sempre de comprar coisas novas quando temos um filho, não é? Mas são sempre fantásticas. E vêm nestas bolsinhas. Para lavar na máquina de lavar roupa. Bora. Para não se perderem. Exatamente. Portanto, você usa uma destas bolsinhas para a utilidade que você achar e depois vai na máquina da bolsinha exatamente para ficar sempre impecável. E o material da bolsinha também O material da bolsinha é perfurado, é um material que também é usado em algumas mochilas que são restos de algumas mochilas porta-bebés que eu faço como painel respirável para o verão. E foi daí que veio esse tecido. Portanto, todo o material que chega às suas mãos, não é? A Lucília utiliza o material todo. Tem que ser, sem desperdício. Sem desperdício, não é? O menos possível. Isso é muito importante para os dias de hoje. E o que nós temos aqui... O que nós temos aqui é o tal penso que nós estávamos a falar. É o tal penso higiênico. Certo, exato. Que é ótimo e fantástico. E o que é que nós temos mais? Aquelas bolsinhas são o quê? Essas são mais fáceis de encontrar. São as tradicionais bolsinhas de aquecer as cólicas, das musculares, depois de um turno. Portanto, são bolsas de trigo com sementes, com algumas flores aromáticas que ajudam, que são aquecidas e que são usadas para... que é um produto comum em artesãs como eu, mas que de facto é um bom amigo lá de casa. Portanto, se nós quisermos aquecer, como é que temos que fazer? Ela vai sempre com uma instruçãozinha. Deve-se aquecer em pequenos momentos com um copo de água no micro-ondas, ou no forno, mas no micro-ondas com um copo de água para que as sementes, mesmo quem tem já outros sacos em casa, é importante saber isto, com um copo de água para hidratar as sementes, senão há o risco, como o micro-ondas foca o calor num determinado ponto, mexer, 1 minuto, mexer até ter a temperatura que querem. Uma vez que os micro-ondas são diferentes, é importante ir testando e vendo se a temperatura está adequada. Mas o copo de água fora, meio copo de água fora no prato, é importante para manter e para não haver nenhum acidente em casa. Exato. E o que é que nós temos mais na nossa mesa? O sabão, que depois também surgiu com o meu filho mais novo, com uma necessidade que ele tinha de pele e que fui fazendo também mais para uso doméstico. Este pano, que é tecido num tiar lá de casa, não faço muito, mas é de facto um trabalho de paixão. Quem já teceu quer sempre voltar a tecer, porque de facto é um trabalho, cada fio que passa é muito, muito bom.
de fazer é terapêutico mesmo. E é um pano porta-bebés. Exato, e nós estamos à conversa com a Lucília, ela é artesã e tem este projeto fantástico da Mamã Natureza. É um projeto onde nós podemos ver e também perceber que nós temos produtos que são reutilizáveis, não é? De sustentabilidade, que é para não machucar, não é? Para não contaminarmos mais o meio ambiente, e isso é algo que faz parte também da preocupação da Lucília, de nós podermos utilizar o material todo que chega até às suas mãos. Estamos a falar deste projeto fantástico e que nós estamos assim num mundo em que as coisas estão assim um bocadinho mais degradadas, não é? Em termos de materiais e tudo, mas aqui a nossa Lucília trouxe Mamã Natureza. Porquê o nome Mamã Natureza? Mamã Natureza, primeiro porque foi quando fui mãe e depois porque eu falo para muitas grávidas e faço não só na venda, mas enquanto enfermeira sou convidada muitas vezes para conversar sobre ecomamãs, e eu costumo dizer que eu tenho sempre neste projeto o sentido de deixar o mundo um bocadinho melhor do que encontrei. Mas isto, eu cada vez vou tendo mais cabelos brancos e vai ficando mais difícil, portanto a luta tem que ser de muito mais. E de facto a Mamã Natureza tem a ver com isso. Eu penso que nós, enquanto mães, quando somos mães, transformamos muito, e há alguns temas que se tornam muito fundamentais para nós, a defesa do futuro dos filhos, e naturalmente este sentido ecológico já estava presente antes, enquanto mãe tornou-se mais evidente, e de facto o nome Mamã Natureza, quando eu fui registar, a senhora do registro dizia: não se pode registar, Mamã Natureza é tudo. E acabei por registar o nome, e é o nome da marca já há estes anos todos. Sim, este projeto que já tem 12 anos e que tem coisas fantásticas. O que é que temos mais na mesa? Ia falar então dos panos porta-bebés, que é, no fundo, acaba por ser mais aquilo que eu faço, que também surgiu por uma questão de saúde. A minha filha do meio tinha uma displasia bilateral da anca e eu, como era a segunda filha, levei já um pano porta-bebés para o hospital. Obviamente que não sabia que ela tinha a displasia e tinha treinado de alguma forma para fazer o transporte dela no pano. Quando levei o pano para o hospital e ela com este diagnóstico, senti alguma necessidade de ir à procura de mais conhecimento. Fiz formação como consultora de baby wearing, que não é que me acrescentou bastante, ou seja, que me ensinou muito sobre a postura do bebê, e ela fez as talas de Pavlik, todo o processo clínico que tinha que fazer, e com a ajuda do pano, para transportar no pano, para acompanhar todo o tempo, foi fantástico. O pano foi um grande amigo. E nós temos aqui também, não é? Também. Pode abrir, por favor, para nós podermos mostrar lá para cá. Existem vários dispositivos de baby wearing e é curioso, estamos agora quase no final de outubro e este é o mês em que se celebra a Semana Internacional de Baby Wearing. Vários países adotam uma semana de outubro e Portugal também celebra, e é curioso fazermos este programa hoje. Este é um pano elástico, que é um pano de jersey, vou tirar aqui para não fazer muito barulho. É um pano de jersey, é muito amigo para logo os primeiros tempos em que o bebê nasce, porque é elástico, e qualquer que seja o dispositivo que nós escolhemos, é importante respeitar a postura do bebê e a posição do bebê, e é aí é que se trabalha. Ninguém ensina a dar colo, um consultor de baby wearing não ensina a dar colo, é uma coisa inata, é uma coisa que existe e que é necessária para o bebê. Agora, o que é importante é perceber, quando nós usamos um dispositivo que substitui os nossos braços, precisamos ter muitos cuidados em relação à segurança, cuidados em relação ao conforto, tanto do bebê como de quem carrega. E aí é que se fala um bocadinho em termos do que é um consultor de baby wearing. É poder ajudar a família numa fase em que não faz diagnósticos, não faz nada disso, acompanha a família numa adaptação num dispositivo, porque o colo, seja para a frente, seja para o lado, seja na anca, o colo é sempre colo, e é sempre aquilo que o bebê precisa para crescer. Portanto, e há os benefícios. Às vezes até nós precisamos de colos e já somos crescidos. Sim, o colo é, para ele, o toque é afeto. Sim. Nós temos formas de fazer, de demonstrar afeto sem colo, mas é o colo que chamamos sempre, porque é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento até neuronal do bebê. Portanto, aquilo que estava a falar dos instrumentos que se pode utilizar para usar o saco. Estamos a falar dos marsúpios? Existem vários. Bebês, ou... Existem, vamos dividir dos estruturados, marsúpios, mochilas, meitais, que já são assim meio-meio, e os panos.
O pano, não podemos dizer que não é ergonómico, porque é uma faixa de pano, portanto, ele é que se vai moldar ao corpo do bebê e respeitar a posição dele, e é importante respeitar. Os estruturados, por vezes, parecem umas formas mais simples, porque tem fivela e pronto, mas de facto também exigem alguns ajustes para que o bebê fique muito bem colocado. E então, com os casos, como eu falava, da displasia da anca, ainda mais importante, porque é preciso respeitar o dispositivo que foi colocado pelo ortopedista. Portanto, é importante termos esta percepção de que o colo ajuda, os dispositivos, respeitando a posição ergonómica, nas situações especiais de dificuldade de mobilidade, algumas situações especiais em que os bebés se encontram, pode ser um grande amigo, mas sempre acompanhado com a parte clínica em que o bebê se encontra e algum diagnóstico. Portanto, não estruturados panos, pano elástico ou não elástico, cada um com a sua técnica de utilização. Estruturados mochilas, as várias mochilas que vão... Claro que um pano, lá está, era como eu dizia há bocadinho, abraça, não é? A mochila... Temos que olhar para o encaixe que lá está e fazê-lo à forma do bebê, não é? O pano faz isso sozinho, com pouca técnica, com pouca aprendizagem. E que é muito usual, hoje em dia, a nossa geração, ver-se mais usar-se os panos. Felizmente, não é? Felizmente. Por acaso vê-se muito. Eu com os meus filhos sempre usei uma super normal, uma fraldinha, ali aconchegadito, e eu ia para eles para qualquer lado, fazia tudo com eles no porta-bebés, como eu costumo dizer. Sim. Espetacular. Nos dá uma mobilidade fantástica, dá-nos umas dores de costas não muito agradáveis, mas... Porque não estava bem adaptado em algum ponto, eventualmente, ou já era uma dor de costas anterior àquela... Sim, pode andar todos os dias, às vezes ali mesmo, para apanhar os transportes e tudo, aquelas coisas fantásticas que nós como mãe fazemos, e pais também, que os pais também ficam muito bem com os panos e tudo, e a levar o seu bebê fica muito bonito também, mas é uma coisa que hoje em dia já se começa a ver muito mais gente, felizmente, seja pai, seja mãe, com os panos, não é? E isto porquê? Porque de facto isto é inato, isto com a Rainha Vitória passámos todos para carrinhos de bebê, mas antes disso não. Tanto que nós temos imagens fabulosas fotográficas do início do século dos bebés às costas em chaios pretos, em Trás-os-Montes, na Nazaré. Portanto, temos imagens. O transporte do bebê no pano é uma coisa ancestral, ancestral e necessária. Ninguém precisa de bebés que chorem. Eu às vezes nas formações falo um bocadinho na brincadeira que o homem das cavernas com o bebê a chorar era a sentença de morte para aquela tribo inteira. Portanto, o bebê tendencialmente não deve chorar. Obviamente chora. Um bebê carregado com pano também chora. Claro. Agora, a necessidade, uma das necessidades de alimentação, de higiene, de sono é importante no bebê, mas a de colo também existe. E hoje em dia parece que precisamos fazer estudos de saúde pública e estudos importantes em que nos mostra realmente de que o bebê às vezes chora só porque quer contacto. E nós sabemos, né? As mães sabem isso, os pais sabem isso, na sociedade nós sabemos isso, mas de facto ainda há aquele mito. Às vezes podemos não ter tempo ou não estarmos tão disponíveis também na nossa vontade, ou porque qualquer coisa pode não estar a correr bem na altura, mas há sempre a necessidade do afeto e o afeto é fundamental, não é? E às vezes esta nossa pressa de fazer tudo, aquela sensação, o bebê vai se habituar a chorar sozinho, ele há de adormecer sozinho, e se calhar é uma necessidade que tem que ser suprida primeiro, porque ele vai se calar de facto, seja em stress com cortisol altíssimo, seja por exaustão, mas ele vai se calar de facto, mas de facto se ele se calar ao colo e depois descansar, provavelmente os níveis de ansiedade do bebê e os níveis de stress de toda a família, de toda a família. Sim. Quando há irmãos, tudo isso conta porque a ansiedade aumenta. Claro que o bebê se vai calar, mas se calar calmamente, com menos tempo de choro. Aliás, melhor. Porque o bebê chora, o choro do bebê tem vários motivos, não é? E nós como mães, como pais, nós percebemos que os choros são todos diferentes. Nós percebemos quando é um choro de birra, nós percebemos quando é um choro em que ele está mais sensível, ou a nossa filhota está mais sensível, ou precisa mais de colo, ou está simplesmente naqueles dias em que tudo irrita, ou também é normal, ou dói a barriga. Se dói a barriga, se dói a cabeça, porque o choro é diferente, porque na cabeça o bebê chora de uma maneira e tem uma atitude diferente, portanto nós temos essa leitura, não é? Daí também o pano também ser aquela parte do aconchego. Antigamente, e isto também ainda se vê muito na cultura africana,
Ana, que é os panos sempre foram utilizados, portanto, às costas, portanto era assim que as senhoras andavam, e que era fantástico, né? As senhoras andavam, iam para todo o lado com os panos, faziam a vidinha delas todas tranquila da vida, com os bebés nas costas, com os sacos na mão, com as coisas na cabeça, para poder fazer a sua vidinha normal, mas o pano nunca saiu de moda. Nunca saiu de moda e felizmente agora volta aos enxovais das pessoas. Há uma moda, entre aspas, dos anos 70, em que nos enxovais das mulheres ia sempre um pequeno sling, e que eu tenho um lá no meu museu, entre aspas, dos porta-bebés nacionais, e que de facto está a voltar, e as mães já procuram antes de... E quando pensam que precisam de um pano ou de uma mochila, há bocado falava dos pais também gostam de carregar a mochila, que eu desenvolvi, chama-se exatamente papatai, porque os pais são mais dados às questões técnicas e fidelas e ajustes, e as mães acham isto muito mais. Mas, embora já se veja um bocadinho de tudo, mas isto por dizer que de facto as famílias, quando pensam que é para passear em casa, também precisam, e muito. Só para pensar em termos posturais, uma mãe que tem um bebê e que tem que ir tirar a roupa da máquina, pôr um copo na máquina da louça, a postura que tem com o bebê ao colo, ou quando está no pano. Repare, é o primeiro ajudante da recuperação pós-parto, porque vai verticalizar, vai fazer todo aquele princípio em termos musculares, porque não vai para cima do bebê, não vai se tombar. Portanto, ao ter o bebê colocado normalmente central, a cultura ocidental adotou, no fundo, a posição de frente e centralizada, mas ao estar central, de facto, a postura melhora toda. Todo o ventre que está que passou pelo parto vai recuperando, e toda a bacia que está habitualmente puxada para a frente com uma ligeira abdução da anca vai contrariar, porque temos o bebê nesta posição, e a postura, o lugar onde o bebê está e não no fundo à cintura, portanto onde ele está, tudo isso vai ajudar na recuperação do parto, da postura, da redução das dores, porque depois isto é um bocadinho como um ginásio, nós começamos com um peso de 1,5 kg, 2 kg e vamos aumentando, e o bebê vai aumentando também. Só para acrescentar, não é que isto seja importante, mas isto por causa da dor nas costas. Eu fui operada 2 vezes às costas antes do meu primeiro filho e sempre os carreguei. Não foi para uma questão de fisioterapia, por uma questão de necessidade. E, de facto, o ter que encontrar, ter que procurar o conhecimento, ter que desenvolver produtos que fossem compatíveis com a minha condição, também foi um desafio, não é? Um desafio, no fundo. E mesmo enquanto mamã natureza, quando me contactam, tenho um bebê com paralisia cerebral, ou já tive uma mãe sem um braço e quero carregar o meu bebê, há formas de o fazer de uma maneira bonita em que de facto, o conforto é maior, porque uma mãe sem um braço, num carrinho, vai ser mais complicado do que num porta-bebés. Portanto, e é tudo flui tão bem, o pano é tão simples, abraça tão bem, que de facto é importante o baby wearing ser difundido como ferramenta útil e segura. Usar o bebê na posição correta, evitar afundar-se. Algumas marcas vendem a posição virada para a frente. Não há nada de mal, tem que ser num tempo mais curto, porque quando me dói o braço e eu tenho o bebê virado para a frente, eu mudo de braço ou mudo de posição. Portanto, como o colo é dinâmico, o porta-bebés também é dinâmico, porque eu vigio a respiração, eu vigio a postura do bebê, continuo a verificar se está tudo bem. Mas, de facto, deixa-me mais descansada, não é? Porque tenho os braços livres para outra atividade. O baby wearing é um bocadinho um mundo que existe já em todas as famílias, mas que me apaixona bastante e que é, neste momento, a parte central da mamã natureza. Se nós quisermos entrar em contato consigo, Lucília, como é que Instagram, fazer? Sobretudo pelo Instagram. Tenho um e-mail, mamanatureza11@gmail.com, mas, de facto, como esta vida é uma pequena parte da minha vida, importante, mas pequena, às vezes demora um pouco mais a responder, mas lá vou respondendo com todo o carinho. Com quanto tempo de antecedência que é necessário fazer uma encomenda consigo? Eu, felizmente, vou conseguindo fazer alguns eventos. Às vezes, conciliar o horário não é fácil e aí é sempre mais fácil marcar, porque há coisas que se explicam e que se sentem que ao telefone ou online ou um vídeo não consegue mostrar. E, de facto, gosto de fazer os eventos e no Instagram tenho sempre publicado os eventos que tenho. Tenho sempre produtos feitos, mas depende do horário. Neste momento tenho algum estoque de papatais, mas, por exemplo, de outros produtos nem por isso. Obrigada, Lucília. Obrigada eu. Espero que venha cá num próximo programa para nós falarmos, porque
Você tem muitos artigos e que é tão importante para nós podermos falar e adorei conhecê-la. Eu também, obrigada. Felicidades. Obrigada. E tivemos uma conversa fantástica aqui com a nossa Lucília, com o projeto Mamã Natureza. Um projeto que, se você acompanhou até agora, com certeza que adorou este projeto e que você pode entrar em contato também com a Lucília para poder adquirir os produtos e falar também um pouquinho mais com ela. E agora nós vamos então passar à segunda parte do nosso programa. Nós voltamos já. Precisamos de estruturas como a Associação dos Médicos de Saúde Pública, que congregue os médicos, que os ponha a pensar, que os ponha a discutir, porque há outra coisa que nós precisamos todos muito fazer neste século da rapidez, que é tempo para pensar. Para caracterizar o Congresso em si. Partilha. Futuro. Capacidade de resposta. Excelente. Inovação. Informação. União. E nós já estamos de volta e como você pôde ver por estas imagens, por este vídeo fantástico que o Dr. Vital Brito trouxe para nós, para você ver, foi imagens de um congresso onde o Dr. Brito é vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Eu estava a querer dizer o nome com calma, que é para dizer tudo bem. Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Nós vamos então conhecer esta associação fantástica que faz coisas maravilhosas e bom dia, Dr. Duarte Brito. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. É um prazer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E nós vimos aqui o congresso, não é, que foi em Aveiro, certo? A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Porquê a necessidade da criação desta associação? Esta associação dos médicos de saúde pública surge em 87, numa altura mais ou menos contemporânea, quando também surge a carreira de médico de saúde pública, que antes não existia formalmente. E digamos que foi uma necessidade, como qualquer outra associação científica, seja de cardiologia, seja de outra especialidade, de trabalhar com os seus colegas, trabalhar com os profissionais, perceber quais é que são as suas necessidades, de também advogar pelos interesses dos doentes, no nosso caso das populações, porque temos um contexto muito específico, e de facto é uma necessidade que surgiu, muito contemporânea do surgimento da especialidade de saúde pública. E este já tem à volta de 30 anos, não é? Conforme disse há pouco. O que é um médico de saúde pública? Porque muitas vezes nós ouvimos os nomes, né? E até são nomes pomposos e nomes que nós muitas vezes ouvimos no nosso dia-a-dia, mas às vezes não temos muito bem a noção do que é um médico de saúde pública.
Aqui com a pandemia de Covid-19, digamos, ficámos também conhecidos como sendo quase os inspectores da saúde que estavam a investigar como é que começavam os surtos de Covid-19, mas eu acho que um dos exemplos que eu gosto de dar é que nós somos uma espécie de médicos sem bata e sem estetoscópio. E porque nós, de facto, não estamos nos hospitais, não temos a imagem que as pessoas têm do médico, que é o médico de bata, de estetoscópio, no hospital, ao escutar o doente, junto à sua cama. Não. Nós, de facto, temos uma especialidade muito específica, muito diferente do resto, e que acaba por ser, o nosso foco não é necessariamente o doente, uma pessoa individual, não temos propriamente consultas, não temos cirurgias, o nosso foco é a população. E isso notou-se também durante a pandemia de Covid-19, em que o que nós trabalhamos, por exemplo, é controlar os surtos, perceber como é que eles surgem, como é que nós conseguimos chegar à fonte deles e acabar, no fundo, com aquela transmissão de uma determinada doença, de um determinado risco. De resto, também estamos a falar de um foco muito específico e a maior parte dos médicos trabalhará no tratamento das doenças, no diagnóstico das doenças, e nós, de facto, trabalhamos na prevenção, na promoção da saúde, e aí é uma grande diferença para o resto dos nossos colegas, sem dúvida. E vocês, o que nós vimos aqui foi um congresso que se realizou em Aveiro, não é? São eventos que vocês também promovem. Certo. Este evento em Aveiro, em 2019, foi o primeiro congresso que realizámos nestes moldes mais atuais, em que teve uma maior presença de colegas, e estamos a falar deste ano, por exemplo, no início de novembro, vamos realizar a terceira edição deste congresso. De facto, são momentos em que, na área da saúde pública, nós acabamos por estar espalhados um pouco por todo o país, a trabalhar seja a nível local, a nível nacional, a nível regional, mas temos poucos momentos de nos juntarmos todos no mesmo local, de partilharmos ideias. E este congresso, precisamente, este Congresso Nacional dos Médicos de Saúde Pública, surge com uma vontade de criar esse espaço, de todos nos juntarmos, de promovermos investigação, de discutirmos os temas mais prementes, de, no fundo, darmos aqui uma oportunidade de trocar ideias, de conhecermos também locais diferentes e, de facto, é uma preocupação nossa também descentralizar um bocadinho este tipo de eventos de Lisboa, do Porto e de facto ainda temos feito todos os anos. Acabam também por, creio que ao longo dos anos, né, que vão fazendo estes eventos, acabam também por ter uma maior aderência por parte de outros médicos, não é? É assim, é um congresso naturalmente muito virado para a saúde pública. Sim, mas tem aderência, portanto, os médicos aderem mais, não é? Estão mais presentes, não é? Certo. Aqui é especificamente dirigida a médicos de saúde pública. Temos médicos especialistas, temos muitos médicos internos também, que estão ainda no seu percurso de formação. Às vezes temos poucos, mas alguns ainda antes de entrarem sequer na sua formação, que ficam curiosos para conhecer o que é esta especialidade tão diferente, para conhecer este tipo de temas. Mas acaba por ser um congresso muito virado, um evento muito virado para a parte médica, para nos dar um espaço de discussão que, como eu tinha dito antes, não existe, não temos assim tantos momentos de partilhar estas ideias entre pares, entre colegas médicos. Como é que tem visto ao longo dos anos, à medida que vai fazendo os congressos, como é que tem visto estes congressos ao longo destes anos? De facto, eu tenho estado presente na organização dos últimos 3 e tenho acompanhado, acho que tem vindo a crescer, e nomeadamente mesmo o interesse de patrocinadores, por exemplo, é completamente diferente e não podemos negar que a pandemia trouxe bastantes holofotes para a saúde pública, é verdade, e tem evoluído bastante, temos criado novas dinâmicas, criado novas formas de apresentação, de trabalhos, temos tido convidados internacionais, portanto tem vindo a crescer, a feito o seu percurso. Antes destes de 2019 já tinham sido feitos alguns eventos do género, mas realmente nós quisemos aqui mudar e dar-lhe uma imagem mais atual, mais renovada, que atraísse médicos especialistas
e médicos internos e, claro que sim, tentar atrair também outros colegas para a especialidade. Teve também, ao longo, pronto, nesta fase da pandemia, também fizeram algum congresso? Fizemos, não deixámos de fazer eventos durante a pandemia, fizemos obviamente online, Sim. não só o Congresso Nacional, mas também alguns eventos de formação que realizámos ao longo do ano para dar alguma dinâmica. Agora também estamos a falar de eventos para uma especialidade, para um conjunto de médicos que estava muito sobrecarregado de trabalho e, portanto, nós também acabámos por ali tentar oferecer um tipo de eventos mais leve, mais que permitisse uma maior descontração. Fizemos eventos como, por exemplo, programas à conversa como se fosse quase uma espécie de jantar à mesa com determinados convidados e, no fundo, para dar um ambiente mais tranquilo de discussão. Mas sim, não deixámos de trabalhar durante a pandemia para os nossos associados e criar-lhes estas oportunidades de partilharem também com os colegas e vimos que eram muito necessárias. As pessoas durante a pandemia, pessoas enquanto profissionais de saúde, acabaram por estar um bocadinho também isolados nos seus locais de trabalho e era bom também perceber como é que os outros colegas trabalhavam, como é que resolviam os mesmos problemas de maneira diferente, como é que também conseguiam, às vezes, partilhar ideias que depois acabaram por ser implementadas noutros locais Com perspectivas diferentes, não é? Exatamente. Também a importância de estarmos todos juntos, não é? Traz sempre isso, não é? É uma mais-valia porque nós conseguimos partilhar conhecimentos, experiências e conseguimos ajudar uns aos outros a melhorar, não é? a especialidade, neste caso, dos médicos de saúde pública. Quais são os principais desafios que esta associação tem enfrentado? É assim, temos, enquanto área de saúde pública, temos vários desafios e acho que um dos principais que temos em Portugal é a falta de financiamento. Não é? Estamos a falar de cerca de 2% do orçamento da saúde vai para atividades de prevenção, que é o nosso core, o nosso principal trabalho. E, de facto, é difícil também trabalhar quando temos poucos recursos, mas é uma das principais dificuldades que enfrentamos em qualquer nível, em nível local, nível regional, nível nacional e também até a nível internacional, porque não é um problema de Portugal, em toda a Europa e em todo o mundo o investimento na prevenção é muito reduzido face ao tratamento, face ao diagnóstico. E, portanto, temos de adaptar muito do que queremos fazer aos recursos que temos. E depois também acaba por ser o trabalho que nós temos de fazer num contexto hospitalar. Os médicos trabalham com enfermeiros, com técnicos, auxiliares. Nós temos um contexto um bocadinho diferente, porque nós trabalhamos dentro dos serviços de saúde com os mesmos médicos, com enfermeiros, com técnicos de saúde ambiental, mas nós temos de necessariamente trabalhar com escolas, com autarquias, com associações de doentes, com todo um leque de parceiros na comunidade, porque esse é o nosso foco de trabalho e de facto implica termos aqui algum jogo de cintura, alguma margem de manobra para conseguir perceber quais é que são as necessidades daquela comunidade, quais é que são os recursos que existem e como é que nós podemos enquadrar-nos neles, porque o mesmo problema em Lisboa não vai ter a mesma solução na Guarda e, portanto, estamos a falar aqui de perceber quais é que são os problemas que existem, quais é que são as respostas que já existem e perceber como é que podemos funcionar aqui quase como um elo de ligação entre a saúde e a comunidade. Os problemas que existem, conforme disse, num ponto do país ou numa determinada zona, pode existir noutra, mas por norma não é aplicada a mesma solução, digamos assim, da mesma forma, porque são locais diferentes. Portanto, há uma série de conjuntos, há uma série de fatores à volta da comunidade que também vão influenciar também a forma como vocês vão poder fazer a prevenção e diagnosticar as coisas, não é? Exatamente. Estamos a falar de comunidades que podem ter já recursos, já soluções montadas, as próprias escolas também são necessariamente diferentes, mas sobretudo os próprios problemas, e isso é um trabalho muito grande que nós fazemos de diagnóstico, não, digamos, não estando muito focados na prevenção, a nossa fase de diagnóstico
obviamente em vários temas que trabalhamos, mas sobretudo numa área mais de planeamento, de prevenção, de trabalho de casa, é irmos junto da comunidade onde estamos inseridos, que conhecemos, e perceber quais é que são os problemas que afetam aquelas pessoas, do que é que aquelas pessoas estão a adoecer, do que é que aquelas pessoas estão a morrer, quais é que são as necessidades que podem ter, porque é que elas vão às consultas, perceber tudo isto para depois perceber se existem soluções já implementadas, e podem existir, porque a comunidade de facto gera as soluções consoante os problemas que tem à sua frente de uma forma orgânica. E cabe-nos a nós um bocadinho um trabalho de organização, de coordenação e de ligar tudo isto obviamente, com a evidência científica. Nós não estamos a trabalhar através de opiniões, não estamos a trabalhar através do que nós achamos que faz sentido. Estamos a trabalhar através de estudos científicos que existem em várias áreas, estamos a trabalhar de acordo com as recomendações que também a própria Direção-Geral da Saúde emana, e durante a pandemia fizemos-lo com grande foco. E acaba por ser então um trabalho quase de gestor, quer da parte da saúde, quer da parte da comunidade, e de juntar isto tudo para o melhor da população, para que a população possa ser o mais saudável possível e com os recursos que temos à disposição. E ao longo, portanto, por todo o país, não é bem ao longo, mas por todo o país, existem diversas culturas, diversas formas de estar, tudo isso, diversas formas de fazer as mesmas coisas, de trabalhar as mesmas coisas. Estou aqui a esmiuçar um bocadinho aquilo que disse, para nós também darmos a entender lá em casa que tudo conta, não é? Porque nós temos, e ainda bem que assim é, e devia ser assim em todo lado, que é uma diversidade cultural muito grande. E isso é muito importante, não é? Porque os costumes de uns não são costumes do outro, e nós acabamos muitas vezes por adotar certos costumes que até não faziam muito bem parte de nós, mas que nós até gostamos porque temos amigos, temos colegas, temos familiares que são assim e que gostamos daquela parte da cultura e adaptamos para nós. Mas tudo isso, todas essas coisas que nós chamamos básicas, não é? Normais, vão contribuir para que possam-se fazer uma prevenção, um diagnóstico, digamos assim, muito mais eficaz, não é? Porque só o facto de ter comunidades diferentes, não é? Pessoas diferentes, das várias faixas etárias, não é? Vai mudar muitas vezes também a forma como também vocês depois também vão fazer a prevenção, o diagnóstico mais à frente. Certo, sem dúvida. Estamos a falar aqui num contexto em Portugal, mas podemos estar a falar de um contexto em qualquer país, e, por exemplo, os médicos de saúde pública são particularmente requisitados para missões em contexto de catástrofe, por exemplo, como houve em Moçambique na altura do ciclone Idai. Somos particularmente requisitados pela apetência para montar todo o que sejam aqueles programas de resposta, de vacinação, de organização dos serviços de saúde em contexto de crise, em contexto de catástrofe. E quando vamos para outro país temos de nos adaptar necessariamente às culturas que lá existem, perceber o que é que motiva aquelas pessoas, e muitas vezes as soluções que estamos a pensar para Portugal não vão funcionar noutro país, porque as pessoas têm culturas e rituais enraizados que nós temos de respeitar. Claro. E do mesmo lado que, por exemplo, nós podemos pegar num tema como a mutilação genital feminina, que em Portugal, neste momento, é um dos focos principais dos serviços de saúde pública, e que está muito relacionado com um costume que é cultural, mas que acaba por ser prejudicial à saúde de quem o pratica. E, portanto, temos de ter sempre a noção das culturas que as pessoas têm, e podemos estar a falar de questões de alimentação, podemos estar a falar de questões de tipos de trabalho que são realizados, não é? De trabalhos sazonais, de hábitos que as pessoas têm que podem ser prejudiciais e que podem não ter essa noção porque são culturas, porque são tradições, que nós temos de perceber o que é que as motiva, perceber como é que as podemos adaptar, como é que as podemos trabalhar, sempre numa perspectiva de tornar as pessoas mais saudáveis, mas, obviamente, sempre potenciando, e acho que um foco importante é envolver essas pessoas na construção das soluções, porque, caso contrário,
vamos estar a passar uma receita que depois a pessoa pode simplesmente não tomar porque vai pôr em causa as suas tradições, porque vai pôr em causa aquilo a que está habituada. Isso é um desafio muito grande, mudar os comportamentos das pessoas, e que nós também tentamos investir um pouco na formação nessa área, porque de facto costuma-se dizer que tudo é saúde pública, mas é preciso saber como trabalhar cada uma destas componentes. E estamos a falar desde áreas relacionadas com a alimentação, com a habitação, com o emprego, tudo áreas que saem dos serviços de saúde, do hospital, do centro de saúde, mas onde nós temos de trabalhar para que possa-se proporcionar um ambiente mais saudável para as pessoas crescerem. Como é que tem visto o crescimento desta associação ao longo destes anos todos? É assim, eu entrei na associação há cerca de 4, 5 anos e tenho visto, de facto, temos aumentado o número de associados. A nossa expectativa não é ter milhares de associados, porque nós somos, enquanto médicos de saúde pública, nós somos poucos. Nós somos cerca de 300 associados e somos cerca de 500, 600 médicos de saúde pública, entre especialistas e médicos internos. Portanto, nós temos uma representatividade bastante razoável dos profissionais que queremos representar e tem crescido. Temos aumentado o número de associados, temos aumentado o número de ofertas e muito do nosso investimento, sobretudo nestes últimos 2, 3 anos, é na formação e dar a possibilidade dos colegas se formarem em áreas diferentes, em áreas que podem não ter uma oferta tão regular. E, por exemplo, neste momento temos uma oferta formativa muito virada para o que é a comunicação, para o que é a liderança, para o que é também a organização dos serviços e a parte digital também. Por isso, de facto, é um crescimento, vamos nos adaptando às necessidades, ao que os colegas também nos pedem, porque estamos constantemente, anualmente, muito regular, a consultá-los e perceber o que é que precisam, o que é que os nossos colegas precisam para crescer mais e serem médicos de saúde pública mais completos. Porque não basta ser só um médico de saúde pública, não é? Assim, no geral, que nós conhecemos como médico, não é? É necessário também desenvolver certas competências, como falou ainda há pouco, ainda agora, por exemplo, da liderança, não é? Da parte da organização. Acaba por ser também, não é assim tão simples, não é? Mas acaba por ser também uma forma de vocês também estarem mais capacitados, não é? Estarem também de acordo com aquilo que é necessário, porque um médico de saúde pública também tem que saber liderar. Sem dúvida. Nós, enquanto médicos de saúde pública, e penso que isso também foi visível durante a pandemia, temos uma responsabilidade acrescida de influenciar decisões. E de influenciar decisões, muitas vezes, relacionadas com a parte política, relacionadas com a parte nacional, internacional, e cabe-nos a nós, enquanto médicos de saúde pública, especializados nessa área, realizar os estudos, intervir na comunidade e informar quem toma as decisões de qual pode ser um caminho a seguir de acordo com a evidência científica. E, portanto, enquanto médicos de saúde pública, temos essa responsabilidade acrescida. E, de facto, temos um conhecimento dos serviços de saúde, da organização do sistema de saúde, que nos permite ter uma visão mais ampla, uma visão de cima de todo o que é o sistema, não só de um hospital, mas nós conseguimos fazer a ligação entre o que é o hospital, o centro de saúde, a comunidade, todos os serviços que existem, e daí termos essa apetência particular para influenciar decisões e, portanto, obviamente, para influenciarmos decisões temos de saber comunicar e temos de saber liderar. Sente que vocês têm tido um papel ou têm sido mais reconhecidos, digamos assim, ao longo destes anos? É inegável falar do impacto que teve a pandemia de Covid-19 para o reconhecimento do que são os médicos de saúde pública. Mas é curioso porque mesmo antes da pandemia surgir, nós também, enquanto associação, já estávamos a traçar um caminho de aumentar a nossa presença junto da população, da comunidade. Não tão quanto gostaríamos, mas temos-lo feito. E começámos mesmo antes da pandemia. Obviamente, durante a pandemia foi mais fácil, para o bem e para o mal, estar mais presente nos canais de comunicação social, em entrevistas, em artigos de jornal. Ou seja, temos sido bastante requisitados nesse sentido.
Mas também temos tentado colaborar, por exemplo, tivemos uma campanha muito interessante durante a pandemia com o Rock in Rio, que chegou a bastantes pessoas, sobretudo para incentivar o uso de máscara, a testagem, toda a vacinação, todas aquelas práticas que vimos durante a pandemia que foram fundamentais para atravessarmos estes anos muito complicados. Eu acho muito interessante e é bom ver que nós conseguimos vos ver mais. Não é? Ou seja, a comunidade consegue sentir que vocês estão mais presentes, não é? Porque eu acho que antes, ou há uns anos atrás, não estavam tão evidenciados. Ou seja, a gente ouvia falar em saúde pública, mas não era assim tão evidente, não é? Também porque a nível geral, não é? A situação também, como está em termos do mundo a nível geral, também criou essa possibilidade e essa urgência de vocês também estarem mais ativos e mais mais próximos da sociedade, e a gente saber que vocês também estão lá e estão lá para nos ajudar e fazer o vosso trabalho sempre muito bem. Mas ao longo dos tempos nós temos percebido que vocês estão lá. E isso é importante. É importante para a comunidade perceber que o médico de saúde pública está lá, está a ajudar, está a prevenir, está a fazer o seu trabalho para que nós também possamos estar bem. Isso também deve ser muito gratificante para vocês, sentir esse feedback da parte da comunidade. Eu até aqui separaria em duas vertentes, porque a nível nacional, de facto, ganhámos uma presença muito maior durante estes últimos 2, 3 anos. E isso também, obviamente, também nos traz algum gozo poder partilhar, poder, no fundo, também definir um pouco do que é a agenda dos temas de saúde pública, porque eu costumo dizer que é um bocadinho estranho, tantas vezes, tantos temas que são abordados na comunicação social, em que se vai buscar o chavão da saúde pública quando não é necessariamente um problema de saúde pública, mas é um chavão que é utilizado quase sem grande filtro. E é bom haver esse espaço para os médicos de saúde pública falarem sobre vários temas e falarem do que sabem, falarem da área em que estão especializados. E depois temos outra vertente, em que, a nível local, eu acredito que não foi durante a pandemia, as comunidades já têm a noção dos serviços de saúde pública que têm junto de si. E isto porquê? Porque cada unidade de saúde pública, que são os locais onde trabalhamos a nível local, acaba por estar relacionada com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, com as escolas e portanto, quem trabalha nas escolas, e é muita gente, e os pais também conhecem, saberão certamente quem é que são os responsáveis pela parte de programas como a saúde escolar, como o programa de vacinação, como o programa de saúde oral. São vários programas que estão presentes a nível local, cada local com projetos diferentes, mas certamente que essa presença pode ter aumentado com a pandemia, mas já existia antes e de facto é gratificante, claro que porque sim. estes projetos nas escolas, que estava a falar, nomeadamente a saúde oral, já existia também. Mas muitas vezes nós não, pelo menos eu como mãe, não relacionava isso com saúde pública. Relacionava isso como um projeto que é feito pela escola, não é? E acho que é tão importante nós conhecermos, não é? Porque muitas vezes nós conhecemos e sabemos que aquele projeto está a ser feito, mas muitas vezes não temos a noção de quem está por trás do projeto ou quem é que deu alma, deu voz àquele projeto, não é? E neste caso a Associação Nacional dos Médicos está a fazer um trabalho espetacular. Permita-me só aí acrescentar que realmente o trabalho dos médicos de saúde pública às vezes é um trabalho de bastidores. Exato. E que também trabalhamos na prevenção e na promoção de saúde. O que é que acontece? Se estivermos saudáveis, se não houver problemas, não se vai notar o nosso trabalho. Exato. Isso digamos que é um bocadinho diferente. Enquanto um colega meu que esteja no hospital, numa consulta, pode dar um medicamento e o doente à sua frente vai melhorar passado uma semana, o nosso sucesso é pautado por não acontecerem surtos, por não acontecerem problemas ou pelos surtos serem controlados mais rapidamente. Por isso é muito... Às vezes é difícil... nós temos esse reconhecimento, mas de facto não o procuramos, porque o nosso sucesso é não haverem problemas, é a prevenção resultar, é a promoção da saúde resultar. Doutor Duarte, foi um prazer tê-lo cá.
à Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Foi muito bom. Espero que venha cá mais vezes ao nosso programa para falar também de temas mais específicos também que vocês abordam. Seria com muito gosto que o voltaríamos a receber. E obrigada por ter vindo. Sim, obrigado pelo convite. Obrigada. E espero que tenha gostado do nosso programa. Tivemos 2 convidados e 2 temas muito bons. Tivemos na primeira parte com a artesã Mamã Natureza, com Lucília Ribeiro, e terminámos com o Dr. Vital Brito, que nos foi falar acerca da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Se quiser saber mais, é só ir aqui ao site. E nós contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau.